Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, eu queria que vocês verificassem nas escrituras que vocês têm e começassem a ler os textos referentes ao Evangelho. Ou seja, leiam nas Escrituras textos que falam sobre o Evangelho, como ele foi pregado, como ele foi defendido, como ele chegou nas igrejas, e verifique se é o mesmo Evangelho que está sendo pregado hoje, por aí nas denominações. Verifique se o Evangelho que chegou naquelas igrejas naquela época é o mesmo que tem chegado para as igrejas hoje, que estão nas denominações. Se você fizer essa verificação, se você verificar isso, você vai constatar que o Evangelho que está sendo pregado por aí nas denominações está totalmente diferente e já foi muito além daquele Evangelho do primeiro século que o próprio Senhor Jesus pregou, que os apóstolos pregaram e que ao longo do tempo, depois disso, começou a ser pervertido. E hoje está pervertido demais. Está pervertido demais mesmo. E é esse Evangelho misturado dentro para pervertido que está sendo pregado para você nas denominações e que, infelizmente, você está tolerando. E a tolerância a esse Evangelho, a esse outro Evangelho diferente, misturado dentro para pervertido, você não pode deixar que isso mais aconteça em sua vida. Isso é errado, é um erro que você não pode mais praticar em tempo algum. Então chegou a hora de você acabar com essa tolerância a esse Evangelho misturado para pervertido. Chegou a hora disso acabar. Tem que acabar na sua vida, na minha vida e na vida de todos os nossos outros irmãos, ou seja, na vida da igreja de modo geral. Porque esse Evangelho misturado dentro para pervertido está causando muitos males, muitas más consequências na vida da igreja. Está fazendo, e isso está fazendo a igreja morrer, apodrecer. Está fazendo a igreja se tornar uma igreja pervertida, tendo a fé e a consciência pervertidas e a vida também. A simplicidade e a pureza devidas a Jesus Cristo já não existem mais, já foi pervertida por causa desse Evangelho misturado dentro para pervertido, que é isso que está causando tudo isso aí. Todas essas más consequências são causadas pelo Evangelho misturado dentro para pervertido, que muitos estão tolerando. E que homens pervertidos estão pregando o Evangelho pervertido dessa forma, falando muitas coisas pervertidas para enganar, para destruir a igreja. Esse é o objetivo desse Evangelho misturado dentro para pervertido, destruir a igreja. O único objetivo dele é esse, mas não tem mais nenhum. Então, meus irmãos, se você é a igreja do Senhor Jesus, se você está em Cristo e ama o Senhor Jesus sinceramente, se você foi comprado por bom preço, se você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus para ser igreja, então você tem que fazer jus a isso. E para fazer jus a isso, a esse fato de você ser a igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade, você tem que sair das denominações para sempre, para nunca mais voltar. Porque é nas denominações que esse Evangelho misturado dentro do padre pervertido está causando muitas mais consequências na igreja, infectando a igreja, apodrecendo. É um fermento que o diabo lançou, falsificou para destruir a igreja. E o resultado está aí. Dá para ver muito bem claro, dá para perceber, dá para notar com seus próprios olhos. Com seus próprios olhos você pode ver. Porque é muito claro as consequências disso estão acontecendo por aí. O comércio, o misticismo,
o amor do dinheiro, fascinação das riquezas, prosperidade financeira, ensino de demônios, fábulas, invencionices, feitiçaria, bruxaria, danças giratórias, as pessoas falando em língua ao mesmo tempo, sem nenhuma interpretação, sem ordem e decência, e várias outras coisas erradas e pervertidas que tornaram o evangelho pervertido. Tudo isso está te perturbando, meu irmão. Todas essas más consequências estão te perturbando. E essa perturbação afeta a sua vida de forma nociva. Age de forma nociva em sua vida, te prejudicando, minando a sua fé, pervertendo a sua consciência, a sua vida, te levando para o erro, para a desobediência. Para a infidelidade contra o Senhor Jesus. Isso é só um pouquinho dessa mistura hoje que está enorme. É uma bola de neve enorme que veio ao longo dos séculos aumentando. À medida que ela foi rolando, ela foi aumentando. Quanto mais coisas acrescentavam a esse evangelho, misturavam esse evangelho, essa bola de neve desse evangelho misturado com o lado pervertido foi aumentando, aumentando, aumentando. E hoje está com certeza com mais de 1000 metros de altura. Tamanha a mistura dentro disso aí que se chama evangelho misturado dentro do padre pervertido. Está arrastando muitas vidas. Esse fogo está consumindo muitas vidas, fazendo perecer, fazendo morrer. Essa é a realidade, meus irmãos, que está acontecendo. Então, faça a verificação. Verifique se o evangelho que o Senhor Jesus pregou é o mesmo que está aí hoje. Verifique lá na primeira epístola de Paulo aos Gálatas, na epístola de Paulo aos Gálatas, aliás, que ele só escreveu uma, né? Eu errei aqui. Mas só existe uma epístola de Paulo aos Gálatas. Verifique lá, no primeiro capítulo, você vai ver que aquele evangelho que chegou na igreja da Galácia, que alguns estavam os perturbando, queriam perverter, hoje já está pervertido. Então, agora você já tem um parâmetro para poder observar e fazer a comparação daquele evangelho do primeiro século para o evangelho desse século atual. E você vai ver as diferenças. Você vai ver as diferenças. E assim vai poder separar o evangelho de Cristo do evangelho misturado do padre pervertido, para que assim você possa voltar para o evangelho genuíno. É isso que o Senhor Jesus quer, que você volte para o evangelho genuíno, puro e simples. Evangelho que é sem mistura, sem deturpações. Esse evangelho é o evangelho do Senhor Jesus, é o evangelho de Cristo, é o evangelho genuíno. É para esse evangelho genuíno que você deve voltar. Por isso, o Senhor Jesus manda essa mensagem aqui para a sua vida hoje. Preste atenção nessa mensagem, que é muito clara para a sua vida. Muito clara para a sua vida. Quando você lê essa mensagem aqui, ela não vai deixar dúvida do que você deve fazer, que é voltar para o evangelho genuíno. É tempo de você fazer isso. O tempo é hoje, é urgente. É agora. O tempo de você voltar para o evangelho genuíno é agora. E olha que o Senhor Jesus, em sua longanimidade, está te dando tempo e a oportunidade de você fazer isso. Mas você tem que fazer isso enquanto você está a caminho. Porque o tempo de sua peregrinação vai chegar ao fim. Mas antes de ela chegar ao fim, você tem que se conscientizar agora de que deve voltar para o evangelho genuíno. É isso que você tem que fazer. O Senhor Jesus espera isso. Então, meus irmãos, o que nos foi escrito nas Escrituras sobre o Evangelho já está lá, para vermos que o Evangelho do Senhor Jesus não é o mesmo Evangelho que está aí hoje, para separarmos e ficarmos com o Senhor Jesus e com o seu Evangelho genuíno, para que assim possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus e para que também possamos viver de um modo digno do Evangelho genuíno. Então, meus irmãos, chegou a hora disso acontecer. Chegou a hora de fazermos isso. Cada um de nós tem que fazer isso hoje. Porque é isso que o Senhor Jesus quer. Que nós obedeçamos ao Evangelho genuíno.
que nós vivamos na verdade do Evangelho genuíno e que nunca possamos nos afastar em tempo algum da esperança do Evangelho genuíno. É isso que Ele quer para as nossas vidas. Então vamos deixar que isso aconteça em nossas vidas, para que assim possamos estar agradando ao Senhor Jesus para sempre. Então que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, eu vou ler aqui agora mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é: Está escrito. Sim, meus irmãos, nós temos as Escrituras que Deus inspirou para o nosso ensino. Nós temos as Escrituras. As Escrituras estão aqui, ó. Você tem aí nas suas mãos. Você pode ler a hora que você quiser. Você pode ler as Escrituras, se inteirar delas, se aprofundar nelas, conhecer, para nunca mais errar. O objetivo de você ter as Escrituras, que foram inspiradas por Deus, é para você ler e se aprofundar, conhecer, para nunca mais errar. Mas sim, sempre acertar. Aqueles que leem as Escrituras sempre vão acertar, nunca vão errar. Sempre vão acertar. E se você quer acertar, e se você quer praticar coisas que estejam certas, segundo as Escrituras, leia as Escrituras. Elas vão te ensinar a praticar as coisas certas. Porque tudo que está escrito aqui é para você praticar, mas praticar da forma certa e não da forma errada. As Escrituras nunca vão fazer você praticar coisas erradas, e sim apenas coisas certas, coisas aprovadas, coisas que o Senhor Jesus concorda que você esteja praticando. Mas isso só vai acontecer se você conhecer por si mesmo as Escrituras. Então, as próprias Escrituras te estimulam, te encorajam a conhecer as próprias Escrituras, com muitos textos. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Falou para você examinar as Escrituras. O Senhor Jesus falou para você examinar as Escrituras. Você tem feito isso hoje? Se você ainda não tem feito, é hora de começar a fazer. Leia as Escrituras. Leia as Escrituras para o seu próprio conhecimento, para você se aprofundar, para você ser poderoso nas Escrituras, para você começar a acertar, para que assim você possa também estimular os seus irmãos para que leiam também as Escrituras, para que eles possam acertar, para que assim todos nós, juntos como igreja, de forma unânime, possamos ler as Escrituras sempre, para acertar sempre, durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação. Tem que ser assim. Temos que viver acertando. E assim vamos nos aperfeiçoando cada vez mais, pelo fato de termos conhecido as Escrituras. Então, meus irmãos, hoje, tudo que está escrito tem esse objetivo. E você tem que ler as Escrituras. Os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as Epístolas dos Apóstolos, o Apocalipse de João, para você se inteirar de tudo que está escrito. Você tem que conhecer tudo, para não ser pego de surpresa em tempo algum, por ninguém. Para que você nunca mais seja enganado, por nada e nem por ninguém. Então, meus irmãos, agora chegou a hora de nós começarmos a ler as Escrituras, para que tenhamos esse conhecimento guardado em nossas vidas, para que nunca mais possamos tropeçar, nem pecar, nem errar, em tempo algum. Leia lá na epístola de Paulo, na epístola que Paulo escreveu a Timóteo, que você vai ver que Paulo escreveu para ele que as sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus estão nas Escrituras. São as Escrituras. Então devemos ler. Devemos ler as Escrituras para que possamos, para que aquilo que foi dito para Timóteo possa acontecer em nossas vidas também, para que possamos ser sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É isso que tem que acontecer. Por isso, sempre possamos ler as Escrituras, para que possamos dizer sempre
para que possamos sempre dizer coisas que estão escritas nela, para que assim possamos dizer como o Senhor Jesus disse, muitas vezes, está escrito. Nós devemos dizer sempre, está escrito. E aí falarmos o texto que está escrito. Isso é algo que tem que estar em nossas vidas para sempre. Não devemos ter as escrituras apenas em nossas mãos, mas em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida. As escrituras em nossas vidas têm que produzir bons resultados. Então, meus irmãos, isso é bom para as nossas vidas. Então, que isso possa acontecer conosco, em nome do Senhor Jesus. E essa mensagem, que se chama Está Escrito, é uma mensagem que vai esclarecer sobre essa questão. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, porque o Senhor Jesus disse muitas vezes, está escrito. E uma dessas vezes que ele disse isso foi no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo. E esse texto aqui vai falar sobre isso. E esse texto aqui vai falar sobre o momento em que o Senhor Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, estava no deserto, com fome. Foi nesse momento que o diabo, que o tentador, chegou perto dele para o tentar. Mas ele venceu as tentações, meus irmãos, usando o que está escrito, dizendo o que está escrito. Então, eu vou ler esse texto aqui agora, que é muito importante para as nossas vidas. Esse texto está aqui no Evangelho segundo Mateus. Está escrito assim: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, meus irmãos, tudo o que o diabo falou aqui, nesse texto, é mentira, é raciocínio falaz, é sofismas, é deturpando as Escrituras. Então, ele tentou pegar o Senhor Jesus desse jeito. Mas o Senhor Jesus, quando disse está escrito, disse no sentido certo, no contexto certo. Disse verdade. Ele não disse mentira. Ele disse verdade. E com o que ele disse, baseado nas Escrituras, ele derrotou tudo que o diabo falou. Toda mentira, toda sofisma, todo raciocínio falaz que o diabo falou, citando as Escrituras, o Senhor Jesus venceu. Citando as Escrituras também, mas da forma certa. Então é isso que você tem que fazer. Esse é o exemplo que você tem que seguir. Você tem que citar as Escrituras no contexto certo, com a verdade certa. Você tem que citar as Escrituras sem deturpar, sem raciocínios falazes, sem sofismas para enganar, sem mentira alguma, sem deturpação alguma. Então, meus irmãos, é hora de cada um de vocês seguirem o exemplo do Senhor Jesus. Ele deixou esse exemplo aqui
para todos nós hoje, para que todos nós possamos agir assim, da mesma forma que o Senhor Jesus agiu. Temos que agir hoje, porque infelizmente hoje existem muitos por aí também que estão deturpando as Escrituras, estão falando coisas pervertidas, estão ensinando mentiras, estão citando as Escrituras usando sofismas e raciocínios falazes para enganar as pessoas, para enganar o coração incauto das pessoas, para enganar as pessoas ingênuas, para enganar aqueles que não lêem as Escrituras, que não conhecem as Escrituras, que erram por conhecer as Escrituras. Esses que vivem assim, infelizmente, são enganados por esses homens, que hoje são pastores, bispos e apóstolos. Então, meus irmãos, não se deixe enganar por ninguém. Para você não ser enganado por ninguém, você tem que conhecer as Escrituras. Você tem que examinar as Escrituras. Como os irmãos de Beré fizeram quando Paulo pregou o Evangelho lá. Eles foram conferir nas Escrituras se aquilo que Paulo dizia estava de acordo com as Escrituras. E é isso que você tem que fazer hoje também. E é isso que você tem que fazer hoje também. Então faça isso, para que você nunca mais seja enganado por ninguém. Para que você deixe de ser incauto, deixe de ser ingênuo, mas que seja sim prudente. É isso que você tem que fazer. Esse é o objetivo dessa mensagem hoje que se chama Está Escrito. O Senhor Jesus quer que você viva assim. Então, chegou a hora de você viver dessa forma. Conhecer as Escrituras, para que você nunca mais possa errar e nunca mais possa cair nos enganos daqueles homens que hoje são instáveis e que deturpam as Escrituras. Meus irmãos, existem muitos homens aí deturpando as Escrituras, falando coisas erradas, para enganar as pessoas, para manter as pessoas como massa de manobra deles, para arrastar essas pessoas para as práticas erradas que eles ensinam, de textos deturpados, de textos fora do contexto. Não caia mais nesse engano. Isso não tem mais cabimento. Nos dias de hoje, isso não tem mais espaço em lugar nenhum. Não existe mais espaço na igreja para isso, meus irmãos. Não existe mais espaço na igreja para que ninguém mais seja enganado por ninguém. Porque as Escrituras que cada um de nós temos, elas são úteis para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça, a fim de que sejamos homens de Deus aprovados para toda boa obra. É o que está escrito. Então, vamos fazer as Escrituras produzirem bons resultados em nossas vidas. Tudo que lemos, tudo que aprendemos, segundo as Escrituras, tem que produzir bons resultados em nossa vida, principalmente o de não nos deixarmos cair em enganos algum, em nenhum engano, nenhuma mentira, em nenhum raciocínio falaz, em nenhuma sofisma, de tempo algum. Então, meus irmãos, que isso possa ser útil para as nossas vidas hoje. Vamos ler as Escrituras diariamente, sem parar. É isso que devemos fazer. E para nos ajudar, para nos estimularmos ainda mais a fazermos isso hoje, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, Ele nos envia essa mensagem que se chama Está Escrito. Então eu vou ler aqui agora essa mensagem que se chama Está Escrito. Ela começa assim: Está escrito, respondeu Paulo. Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Meu irmão, Pedro disse, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Meu irmão, um dia o Senhor Jesus disse: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Meu irmão, para você e eu ensinarmos com responsabilidade e com absoluta verdade, tudo tem que estar de acordo e baseado no que está escrito, e, se possível, com outros textos em concordância, para que a verdade que você e eu ensinarmos
segundo as Escrituras, seja absolutamente incontestável, de forma que ninguém consiga lhe contradizer, mas sim que você e eu consigamos, pelo reto ensino das Escrituras, salvar e tirar muitas pessoas do erro de práticas erradas. Meu irmão, assim como Apolo, hoje, mais do que nunca, nesses últimos dias, você tem que ser poderoso nas Escrituras, principalmente nas Escrituras da Nova Aliança, para que em sua vida em Cristo você possa sempre acertar e possa fazer que os seus outros irmãos possam acertar também, porque, infelizmente, hoje, por aí nas denominações, muitos estão sendo arrastados e levados ao erro de práticas erradas por causa da deturpação do que está escrito por parte de homens pervertidos, ignorantes e instáveis, que assim estão fazendo muitos irmãos tropeçarem em muitos erros e práticas erradas. Meu irmão, quem vai poder te enganar se hoje você estiver profundamente por dentro e inteirado do que está escrito? A resposta desta pergunta é ninguém, e é ninguém mesmo, porque quando você ouvir alguém que não esteja de acordo com o que está escrito, porque quando você ouvir algo que não esteja de acordo com o que está escrito, você vai ter uma base sólida, suficiente para combater com o que está escrito aquilo que você ouviu de errado, da mesma forma que o Senhor Jesus fez. Meu irmão, que você possa se aplicar à leitura das Escrituras, para que assim você possa saber usar bem, com responsabilidade e eficiência, as Escrituras que Deus inspirou para o nosso ensino, citando sempre o que está escrito para a edificação do corpo de Cristo, para que assim a igreja possa sempre andar e viver de acordo com o que está escrito. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus quer nos dizer com essa mensagem é muito claro e simples. Já deu para você entender, já deu para você perceber, já deu para você compreender o que Ele quer que você faça agora. E o que Ele quer que você faça é que você conheça as Escrituras, que você examine as Escrituras, que você leia as Escrituras, que você se aprofunde nas Escrituras, no conhecimento de todos os assuntos que estão abordados nas Escrituras, principalmente nas Escrituras da Nova Aliança, que é onde está a sã doutrina, para você conhecer, para você praticar, para você ensinar, para você viver, para que a sua mente e a sua fé nunca sejam pervertidas por engano algum. Quando Himeneu e Fileto chegaram dizendo que a ressurreição já tinha se realizado, eles perverteram a fé de alguns. Para que isso não aconteça com você hoje, você tem que conhecer as Escrituras. Não apenas a respeito da ressurreição, mas de todos os outros assuntos que são abordados nas Escrituras. Você tem que estar por dentro, inteirado de todos eles, para que assim você esteja apto a ensinar e a viver de acordo com as Escrituras, para que você nunca mais ensine outra doutrina que já não concorda com essas palavras do Senhor Jesus, como muitos hoje estão fazendo por aí. Então, meus irmãos, para você não cair mais nesse engano, você tem que viver dessa forma. Então, essa mensagem tem esse objetivo, de estimular você a fazer isso, de encorajar você a fazer isso. Então, que você possa agora fazer com que a sua vida, ou seja, você mesmo, possa ler as Escrituras. Você tem a oportunidade de ler as Escrituras. Elas estão aí na sua mão, na sua frente. Leia.
Leia ela de forma linear. Leia ela que você vai se inteirar, você vai conhecer. E assim, você nunca mais vai errar, mas sempre acertar. Sempre acertar, sempre acertar e sempre acertar. Esse é o objetivo da sua vida. É isso que o Senhor Jesus quer que você faça. Então que você possa fazer isso agora. Ele espera que isso aconteça em sua vida. Então, meus irmãos, vamos viver dessa forma, de acordo com a vontade do Senhor Jesus. É isso que Ele espera de nós, de cada um de nós. Então vamos fazer assim. Vamos viver assim para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém.